Isso aí você não precisa se preocupar. Jeremias Pereira. Se não ouviram, ouçam. Jeremias Pereira. Pereira? Pereira. Fala meus outros aí. Metodista de primeira, oitava, lá de. Presbiteriana ou presbiteriana? Acho que é a oitava presbiteriana de BH. Comecem, dentro do que a gente vai estudar, comecem a analisar esses pregadores que vocês ouvem. Esses e outros também. Comecem a analisar, dentro de tudo que a gente está falando. Que são o quê? O nosso estudo ele vai se dividir Vai precisar usar o microfone? Ou não? Se não precisar, é melhor. Se você está falando, eu acredito que A está bem. acústica é boa, não sei não. Ela tá Ficar amarradinha aqui, mas não tem como não ficar. reverbera, mas Tá ela bom. tá legal. Então comecem a analisar esses pregadores dentro do que a gente vai falar. Nosso estudo ele vai se dividir como? Vai ter bastante conceito no começo, depois vai falar das partes, de cada parte do sermão, e por último vem a parte prática, que é o quê? Montar sermão. Como é que se monta um sermão organizado? Porque a gente tem que pensar o seguinte, irmãos, não é a igreja que tem a obrigação de entender o nosso sermão. A gente é que tem a obrigação de passar algo que a igreja entende. Tem que fazer bem entendido. E muitas vezes acontece igual o Ronaldo Fenômeno falou quando ele terminou a carreira dele. Ele falou assim, minha cabeça quer fazer, meu corpo não consegue. Eu penso em ir para lá, o corpo vem para cá, porque eu não aguento mais. Então, às vezes, a gente monta o sermão, tem a ideia, Deus fala com a gente, e sermão ruim, irmãos, que a gente ouve sem organização, não significa que não foi Deus que trouxe. E como sermão bom, nem sempre foi Deus que trouxe. Então a gente tem que saber distinguir essas coisas. Então, às vezes, você tem uma boa ideia, você tem uma boa eloquência, você tem, mas na hora de passar, as pessoas falam, tem dificuldade. Eu sento lá, olho para a cara, o Zé está lá na plateia, eu vou estar lá. Outro dia eu vi até um vídeo assim do cara falando. E quando você é chamado para pregar numa igreja, tem esses dois na frente, na primeira fileira. Aí está o Fernando Cialzão e o Nicoleno. O cara falou, eu falaria, quase o Senhor e embora. Então, é normal. Às vezes você vai pregar aqui na igreja, vai ter pessoas que você fala, por que esse cara veio hoje? Veio hoje, cara. Normal. Então vai funcionar assim. Então, esses que eu passei para vocês, comecem a avaliar. Tá? Deus, a palavra e o ministro. Como é que funciona o fluxo? O pregador dirige-se a Deus e transmite ao ouvinte a palavra, levando-o a Deus. É assim que funciona. O pregador ele se dirige a Deus, né? Recebe a palavra e transmite ao ouvinte, levando ele de volta para Deus. É um fluxo muito simples, mas muito simples, né, que funciona. Baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, vamos abrir em Atos 4,13. Alguém abre em Atos 4,13. Mateus 26, 7, 3 e Atos 4,10. Atos 4,13. O pregador deve ser, em Atos 4,13. Quem abriu pode ler. 4,13. 26, 73. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam neles estado com Jesus. Então, o primeiro ponto do pregador, ele deve ser aquele que esteve com Jesus. Daniel, mas eu não estive com Jesus. Pedro esteve, eu não estive. Você está com Jesus. Já corta daí esse conceito. Você está com Jesus. Você não teve encontro físico, mas teve um encontro com ele. Então, o primeiro ponto, você só pode falar de alguém quando você esteve com ele. Então, a gente só pode pregar Jesus porque nós tivemos um encontro com ele. Né? Segundo ponto, o pregador deve ser Mateus 26, 7 e 3. Mateus 26, 73. E daí a pouco aproximaram os que estavam. Disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te anuncia. Olha só. O pregador é aquele que fala como Jesus. Meu,
Os caras olharam para Pedro e falaram: você fala igual o cara, pô. Vai que você não esteve com ele? Mas como negar? Bom, isso aqui, fantástico isso. A pessoa perceber que você é, que você fala igual. A pessoa perceber que você vive, que você é cristão porque você vive como Jesus. Então, o pregador é a marca. Então, assim, para Pedro deve ter sido aquele negócio. Me ferrei. Mas depois ele se recupera, né? Dei mal, descobriram que eu falo. Você já viu os caras da Universal falando? Eles falam igual mesmo. Então, você vê um pastor da Universal pregando, você vê um pastor aqui na igreja, e o pastor não fala onde ele é, ele começa a pregar. Você vai falar: esse aí esteve com o bispo Macedo. É igual, é o mesmo jeito, né? Um outro ponto, o pregador deve ser Atos 4:10. 4:10. É. Seja conhecido. Olha só, o pregador é aquele que fala de Jesus. Ele falou de Jesus aí na cura aí desse episódio, ele está falando de Jesus. O pregador não fala dele, ele fala de Jesus. Né? Então, os 3 princípios do pregador que a gente pode aplicar aí, você pode aplicar nesses caras que você falou que são os princípios que você mais gosta de ouvir. Ele já esteve com Jesus, ele fala com Jesus, ele fala de Jesus. Os 3 princípios básicos. Sim, entendeu? Tem que ser parecido com Jesus. Ele vai subir ali para transmitir as palavras de Jesus. Tá? A proclamação do Evangelho é para ter boas novas da salvação, apresentar ao público Jesus. Falar, não dá para ele estar com Jesus, falar com Jesus, mas não falar de Jesus. Não dá para ele estar com Jesus, falar com Jesus, mas não falar como Jesus. Porque senão vai ser aquele cara que ele recebeu Jesus, esteve com Jesus, fala de Jesus, mas quando ele sobe no púlpito, ele só dá tacadada no povo, como se ele não tivesse erro. Como se ele não tivesse erro. Jesus, você tem que observar nos discursos e nos sermões dele, ele falava com seriedade, muita seriedade, mas ele também chamava atenção, mas ele não ficava só na cajadada. Porque vocês, irmãos, nunca usa vocês, usa sempre nós. Então, se coloquem no meio da pregação. Conhecer a Cristo de forma especial vai além de ser convertido, é ter certeza de uma chamada, uma missão específica para o ministério da palavra, o que só é possível para aquele que esteve com Jesus. Daniel, eu não tenho ministério para pregar, não fui chamado para pregar. Todos nós fomos chamados para pregar, na verdade. Existem pregadores que são chamados de formas específicas. Por exemplo, tem gente que prega dentro do ônibus, dentro do trem. Eu não sou esse pregador. Tem gente que vai na favela pregar. Tem gente que já prega mais na igreja. Tem pregador que já é mais pregador itinerante. Ele viaja o Brasil inteiro e ele tem um lugar fixo. Né? Então, quando fala na Bíblia que nós temos que ensinar as boas novas, sair e pregar, é isso. Então, não se ache inadequado. Tem pregador de multidões. Eu acredito nisso. Tem pregador que vai pregar para 5 pessoas. Tem pregador que foi chamado para pregar para 20. Eu prego para um. Cada um senta na minha cadeira. Bem como existem igrejas que foram. O propósito dela é ser enorme, gigantesca, com 100 mil membros. Tem igreja que ela vai ter 100 membros. É normal. Está tudo bem, não tem nada fora do contexto disso aí, tá? Características de um bom pregador. Agora bem. Mateus 28:19. Vamos abrir vários textos aí, a gente tem que ser meio ligeiro. Então, eu vou pedir, André, abre para mim Mateus 28:19, vou nomear aqui, tá? Ellen, Atos 4:13. Marisa, 2 Reis 2:9. Tá? Zé. Ainda bem.
O Zé Cláudio. Marcos. Tem o José, tem o Zé Mané. É, o Zé Cláudio. Marcos 1, 21 e 22. Tá? Aí o Zé. Romanos 12, do 6 ao 8. Kátia. 2 Timóteo 2, 15. Tá. É. Pastor Mário, Atos 5, 20 e 21. Boa, obrigado, pastor. Tá, falei. Vanessa, 2 Timóteo 2,15 também. Não. 2 Timóteo já vai estar com a carta. Fala de 2 pontos. E aí, Salmo 119, não vou abrir, não, porque ele é muito grande, mas a gente fala ali. Posso começar? Então, características de um bom pregador, sobre o ponto de vista espiritual. André, leia Mateus 28, 19. Aí o id significa o quê? Jesus está apelando, está clamando para eles irem, está dando uma ordem. Então a característica, chamado para a obra, é uma ordem. It. Então, essa é uma característica do. Se o cara chegar e falar, eu não sou chamado, não adianta. Às vezes é um pouco falta de vontade, às vezes é medo, tem que ver o que é. O que ele fala que não é chamado? Né? Wellington, Atos 4, 13. Então eles, pela ousadia que veio de Deus, informados de que era um homem. Pode ler. Então eles, pela ousadia, informados de que era um homem sem letras e poucos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Segundo ponto, segunda característica, conhecer Jesus. Então os caras falaram, os caras são analfabetos, fazer o zero do copo. Como é que esses caras estão falando desse jeito? Eloquência. Como é que eles estão falando se estiveram com Jesus? Esse cara veio com Jesus. Porque por onde Jesus passa, o que a gente fala? Nada continua do mesmo jeito. Gente, tem sermão que a gente ouve de pessoas que não sabem escrever. E o fogo. Verdade. Tem aquele que o cara é doutor. Ele fala, Você dorme. bacana, hein? Legal. Mas não aconteceu nada. Então não é o que a pessoa é, mas quem está. Em quem ela está. Exatamente. Uma outra, ó, ter uma mensagem, pastor Mário. Tá, peraí, Atos 5, 20, 21, pastor Mário. Tem uma mensagem. E de apresentar-vos no templo e dizer ao povo todas as palavras dessa lei. E ouvindo eles isso, entraram no muito cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes, convocaram ao conselho e a todos os O pregador ele tem que ter uma. Manter dentro da sua vida, sermão, porque pode ter que carregar, mas tem que te avisar. Então, sabe aquele sermão? Tem alguns sermões, irmãos, que a gente vai falar, que são sermões que servem para qualquer ocasião. Ele serve para qualquer ocasião. Os modelos. Então você quer pregar de bênção? Qualquer ocasião você pode pregar de bênção. Né? Ele fala, sempre mantenha um dentro da sua Bíblia, porque você sempre tem que ter uma palavra. Tá? Segunda Reis 2,9. Marisa. Reis 2:9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Isso fala de unção. O pregador tem que ter unção. A gente vai ver mais para frente a unção. E a unção. Outra coisa. Marcos 1, 21, 22.
22. Estudioso. Vai lá. Marcos Marcos 1, 21, 1, 21, 22. Entraram em Cafarnaum, Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensina como tendo autoridade, e não como os escribas. Ah, tem uma cadeira aqui, ó. Ô, Rafael, deixa eu uma aqui. Desculpa. Então, lê de novo, ó, tá bom. Tem sim para ter atenção, desculpa. Marcos 1, 21, 22. Isso. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensina como tendo autoridade, e não como os escribas. Olha aí. O bom pregador ele precisa ter autoridade e ousadia. Nesse texto ele fala, ele os ensina como quem tem autoridade. Autoridade na palavra. Autoridade de atuação, tá? Autoridade na palavra. Então, as pessoas olhavam, por quê? O pessoal já tinha ouvido muitos ensinamentos de Jesus na Bíblia. O pessoal não é ensinamento novo, tá? Muitos ensinamentos de Jesus na Bíblia não são ensinamentos novos. Tá? Jesus está abrindo uma nova matéria para ensinar na escola dele. Eram ensinamentos que os judeus já escutavam desde criancinha. Só que Jesus ensinava com... Os caras olhavam para Jesus e falavam, esse cara ensina diferente. Sabe aquela coisa, não sei se vocês já perceberam, versículos da Bíblia, vamos falar, gente. Versículos da Bíblia que você já leu 200 vezes e nunca te chamou a atenção. De repente você para uma hora e você fala, meu, como é que você gosta na Bíblia? Sempre esteve aqui esse negócio? Sempre esteve aqui esse negócio? Então Jesus ele ensinava com autoridade. Isso era diferente, porque as pessoas estavam cansadas de ouvir sempre o mesmo ensino, mas sem nenhuma diferença, ou a vida da pessoa não coincidia com o ensino que ela estava ensinando. Enquanto Jesus vem e é coerente, o ensino dele. Quando é coerente o ensino da pessoa com a vida dela, aí as coisas batem. Tá? Então, as características, chamado para a obra, conhecer Deus e ter uma mensagem, unção e autoridade e ousadia. Né? Não confunda autoridade e ousadia com a do pagode. Né? Se eu vi aí, tá? Isso é outra coisa. Autoridade e ousadia. Você tem que pregar a palavra de Deus com autoridade, não com medo. Porque quando você vai pregar lá para o seu cliente, na cadeira, autoridade e ousadia. Vou pegar a cadeira aqui para você. Ó, sobre o ponto de vista técnico, vou pedir para alguém abrir em Romanos, a pastora Raquel, Romanos 12, 6, 8. Já tinha pedido. Foi com a cabeça, não tá boa. Romanos 12, 6, 8. Para mim. É esse mesmo. Então, 5 ao 8. É do 6 ao 8. De modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E se profecia seja ele, segundo a medida da fé. Ministério seja em exaltar, porque de parte faça-o com liberalidade, o que presente com cuidado o que exercita ministério com alegria. Então, pregar é um dom. Como vários outros que a gente viu ali. Dom significa
Tradução da palavra dom? Presente. Presente que você recebeu de Deus. O significado da palavra dom é um presente, né? Então, dom é um presente. É um presente que você tem que guardar para você? Às vezes você casou, né, Mara? A pessoa casou, recebeu lá aquela jogo de xícara, de prato. Ele passa 20 anos e está lá em cima do guarda-roupa. Será que não dá na hora de você dar aquele presente para alguém, gente? Com aquela cola, Não, da água. eu vou guardar porque quem me deu foi um amigo muito querido, gente, mas já está há 20 anos, presentei alguém. Se você não usou até agora, me desculpa, mas você não vai usar mais. E se você for usar, já está fora da tendência, Nem né? usa com família, né? E nem usa com família. Então, dom, a palavra, você recebe, você tem que dar. Tem que dar, é o que Deus falando. Eu falo que eu sou assim, eu tenho alguma coisa que está fazendo ficar doida. Eu jogo desde os copos, os potes que não tem tampa, as tampas que não tem pote fora. Então, o dom é isso. Qualquer dom que a gente recebe, seja de ensinar, ou de presidir, que aí fala dom de presidir, né? Dom de pregar, o dom de admoestar, de exortar. Você recebe não para você, você recebe para edificar a igreja. Conhecimento da palavra, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar, aprovar, maneja bem a palavra. Fica aprovado, procura apresentar, já sei, não significa que Deus vai te procurar. Tá? Procura apresentar, já Deus, como obrigado. O fluxo tem que estar aprovado. Tem que apresentar o fluxo, tem que estar aprovado. Não temos que se envergonhar e que maneja bem a. Ele espanta crentes que não conhecem a Bíblia. O cara, ele lê todos os livros aí, está na prateleira evangélica, ele não está na prateleira evangélica, ele sabe tudo. Se você perguntar, fala um livro aí do C.S. Lewis, o cara te conta, faz assim, ele já deu. Não conhece a palavra. Aí tem uma desculpa que as pessoas usam, mas a Bíblia é tão difícil. Não é difícil, irmão. E falta um pouquinho de disposição. Isso é preguiça. E querer aprender, porque não é inadmissível o principal livro de um cristão não ser a Bíblia. Mas, Daniel, é que assim, eu vou ao contrário. Porque eu falo que eu não tenho condição. Confesso, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Agora, nos dias atuais, você tem nova versão, você tem uma série de outros fatores que abrem a mente para uma linguagem nova. Não, mas aqui mudar, não mudar. Isso aqui não é. Verdade. Então, eu vou ler a Bíblia. Hoje você consegue baixar até no seu celular, no meu acho que tem 2 dicionários da Bíblia. Vocês já chegaram a abrir a Bíblia, né? Que aquele irmão deu pra gente. É a Bíblia que não é para você trazer para a igreja, que é um tijolão. E a capa é, se você ficar mexendo para a capa, ela solta, né? Mas vocês já usaram ela? Já deu aquelas Bíblias para estudo e tal? Então, ela explica versículo a versículo. Agora, você imagina você ter aquilo dentro do seu celular. Você pode usar no metrô, você vai para a China, você pode usar na China. Você vai pregar no Camboja, você pode usar lá. Está no seu celular. Então, a Bíblia, hoje ela tem muitos meios, né, pastor Marcos? Eu sou contra a versão que aparece das Bíblias aí, as versões comerciais. Bíblia da mulher, Bíblia do executivo, Bíblia do não sei quem, Bíblia do caminhoneiro, Bíblia do apresentador de televisão. Esquece, isso aí é mercadológico. Agora, as traduções da Bíblia de forma a facilitar, eu uso a NVI. Eu gosto muito. Eu uso a NVI, mas vocês já repararam que o pastor, ele vai pregar muitas vezes, ele não está preso em nenhuma versão. Às vezes ele coloca a NVI, às vezes ele coloca Acho que o termo, né? Então, moral da história, a gente tem que conhecer a Bíblia, não tem que colocar nada. Manejo, então, falou em Timóteo, 2 Timóteo, de conhecimento da palavra, manejo da palavra e instrumento. Né? Maneja bem a palavra. Em Salmo 119, também fala sobre o ponto de vista técnico.
Guardar a palavra no coração. Já leram o Salmo 119 inteiro? Só fala disso, guardar os seus mandamentos no meu coração, né? A tua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É muito interessante. A palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação da palavra e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Quem consegue abrir? Rapidinho. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e é tipo um fluxo, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir pelas boas novas a respeito de Cristo. Né? As pessoas só vão ouvir se tiver quem fala. A gente usa muito isso em missões, né? As pessoas só vão ouvir se tiver quem fala. Se não tiver quem prega, como é que elas vão ouvir? Tá? Então, aí nós já aprendemos, depois vocês... Então, esses pregadores que vocês falaram, que são os que vocês mais gostam, começa a analisar deles nesses pontos. E outra, não esperem encontrar a perfeição de ninguém, tá? São homens, são fados, mas joga no seu filtro, porque nós precisaremos ser avaliados por esses pontos também. Ética no púlpito, essa aqui é legal. Vamos usar pouco a Bíblia, assim, texto, tá? Mas é mais falar. Ética no púlpito. A primeira impressão é a que fica. Concorda? A primeira impressão, às vezes, para você conjugar uma primeira impressão que não ficou boa, é difícil. Vai sofrer um pouco. Ele contou uma historinha. Em meio ao desenvolvimento da reunião, através do corredor principal, aquele que será o preletor do encontro. Toda a atenção está voltada para ele, que é observado dos pés à cabeça. A gente faz isso quando vem um pregador na igreja, né? Quem que é esse americano que pastor tosco? Esse aí, esse está subindo no culto. A nossa igreja tem essa característica, né, gente? A gente observa bem, né? Depois a gente comenta entre a gente, ou comenta com os pastores. Corre para a vida para ver o que Corre para a vida. Seu comportamento, olha só, irmãos, seu comportamento, imagem e exemplo são atributos influentes na transmissão da mensagem como um todo. Devemos considerar que quando existe uma indisposição do ouvinte para com o mensageiro, maior será a sua resistência ao conteúdo da mensagem. Hoje quem vai pregar é o Hélio. Nem vou. Em casa. Na verdade, você não assiste. Vai tomar café, vai lavar o carro, vai lavar. A gente faz esse julgamento. Se eu não gosto, eu já julgo antes do cara subir. Eu não quero ouvir a mensagem dele. Né? E vai acontecer com a gente também, irmãos. É o Daniel, meu nome. Não existe uma forma correta de se apresentar. Seja de acordo com o local e a ocasião, sobretudo as mulheres. Então, ele já entra numa parte prática. Sim. Nos homens, o uso do terno e gravata é adequado em quase todos os locais e ocasiões. Por quê? Porque a mulher ela tem uma variedade maior de roupas para colocar, de estilos. O homem é uma calça, uma camisa, um sapato, acabou, é muito simples, né? A gente aprendeu muito, desculpa. E não é para você, nunca chame a atenção para você. Então, né, se você está com um brinco grande, você vai pegar, ou um anel, você tira, troca, né? É uma questão de bom senso. Não vai pegar uma roupa super justa, apertada ou coloridíssima, que a pessoa fica de olho no foco da sua roupa, né? Mas o homem é mais prático, né? Prático. Eu colocou, mas já teve casos que eu olhei e falei, aqui é o Maria. Eu falei, Maria, o cara tá com uma vida de criança, mano. Fazendo um desenho lá da Meninas Positivas. O cara tá poderosa, você tá me tirando a atenção. Eu não consigo trabalhar com essa vida. Bom, um anelzão, pastor, e aí bate aquela luz, o anel brilha, parece um sol. E envelopamento também, né? Aquela todo envelopado. Coladinha, né? Que vai para, sei lá, um sertanejo, dois sertanejos. No dia que me dá um toque para uma pessoa aqui, eu falei assim, gente, ó, precisa chegar algum homem ali naquele irmão, porque tá aparecendo todos os coicinhos do irmão, né? Uma camisa mais uma camisa mais solta, né? Então são coisas assim, são coisas que se você, homem, não seja cabeça dura.
Se a mulher falar que não tá legal, não tá. Insiste. Mas não seja teimoso. Não insista. Não insista. Eu sou assim, irmãos, eu ponho uma roupa, eu já sou diferente. Eu ponho uma roupa. Se eu não gostei, a Marina pode até falar que tá legal. Se eu não gostei, não tem jeito. Eu vou lá e falo. Obrigado, Daniel Daniel. Bianco, eu saí de lá. Eu não vou me sentir bem. Então não chame a atenção para você. A atenção é para Deus. Tá? Então a atenção é para Ele na hora que está ali. Não é você, é Ele. Você pouco importa ali, assim, a atenção para você. Não é você que vai salvar, não é você que vai convencer. Nada. Tá? Então ele fala que o homem, cuidado, né? Então, sobretudo a lugares e ocasiões. Por exemplo, se você, homem ou mulher, for pregar numa assembleia, tem assembleia que faz exigências de roupa. É diferente de você pregar aqui. Vai de terno, vai de... Então, pergunta sempre, para quem te convidar, vai de qualquer jeito. Bermudão, camisa regata, flanelão. Você vai pregar num acampamento de jovens, também não vai de perna e gravata. Verdade. Igual nosso irmão. Tô dando mas, né, o cara não se adequa, tem gente que não tem preocupação com as coisas. Isso é verdade. É o famoso SE, sem noção. Porque é muito perguntado, Daniel, necessário. Necessário perguntar. Tem alguma vestimenta, uso de maquiagens, mulheres, tem igreja que a mulherada vai pregar, não pode usar maquiagem, não pode usar bem. Então pergunta, se você não gostar, se você não quer se adequar, você simplesmente fala, olha, eu não vou caber nessa regra, abro mão desse, mas deixa eu responder um dia antes. Abro mão desse convite e... Entendeu? Mas não vai de um jeito que você vai agredir as pessoas que aí estão, para você sair mais comentado a sua apresentação do que você falou. Né? Como são os membros da igreja? Olha, até faz uma pergunta. Como são os membros da igreja que você visita? Quais as características da denominação? Qual é o horário de início e término do culto? Em que bairro se localiza? Então, tudo isso faz parte de você perguntar. Pergunta. Não tenha vergonha de perguntar, né? Bem como os pregadores, eles perguntam. Vocês já perceberam na hora que o pastor passa a palavra para alguém? A pessoa, ela pergunta de forma discreta, mas ela sempre pergunta. Até que horas eu posso ir? Ou quanto tempo eu tenho? Né? Então, pergunta. Você saber, você se situar naquele lugar. Observe com atenção esses aspectos errados que devem ser considerados e evitados pelo pregador. Olha só. Fazer uma segunda e auto-apresentação. Ou seja, se o pastor já te apresentou, o pastor Josué foi lá, apresentou um irmão, não precisa ele se apresentar de novo. Começa o seu irmão. Né? Porque tem irmão que gosta de mostrar o currículo. Já preguei em 200 países, já converti não sei quantas pessoas. E, beleza, irmão. Manter a mão no bolso, na cintura o tempo todo. Então tem irmão que fica pregando assim, né? Eu aprendi na faculdade. Se você, a mão, geralmente em apresentação, você não sabe onde colocar a mão. Pega uma caneta, né? Quando você vai fazer uma apresentação em faculdade, você vai numa palestra, uma caneta, você está ocupando a sua mão com a caneta, né? Aí você vai ficar rodando a caneta, mas aquilo vai te dando direção. Você controla as suas mãos, né? Nem estipular demais. Né? Te dá segurança, né? Em vez de ficar. Tem uns que vai estar fazendo mágica, vai ser uma pomba. Só cortando aqui. Eu fiz um. Pequeno. Então, cuidado que a gente vai tomando e observando. Manter a mão no bolso, na cintura, a mulher o dedo na língua para virar as partes da vida. Jesus. Então, o cara conta de ele pode ir para a linha, coçar, exibir isso sujo, arrumar o cabelo, a roupa. Eu observo a pastora Raquel, quando ela vê que o pastor está precisando, ela vai lá e já põe uma toalha, né? Às vezes, antes dele precisar, ela percebe que está sendo, não é que ele está precisando, ele está sendo. Começou sem esquecer, ela vai com todo cuidado, leva, né? É porque ele vai começar na roupa, né? Vai, e o pastor, ele entende Eles entendem esse time. O pastor entende o da pastora Raquel, que não atrapalha a pregação. Pastor, estou levando um lenço aqui, senhor.
Essa parte. Então ela entende, né? É o silêncio que. Ajuda, né? E o entrosamento, entende, né? Usar roupas extravagantes, já falamos, apertar a mão de todos, basta um leve assento. Você desce, quer apertar a mão de todo mundo. Você está ali para pregar, irmãos. Vem da igreja, faz o Senhor igreja, acabou. Fazer gestos impróprios, cuidado, irmãos. Porque às vezes, sem perceber, faz gestos impróprios. Sem perceber, você fala coisa imprópria. E muitas vezes eu falo para os meus filhos lá em casa. Às vezes, o que você faz em casa, mas na rua eu não faço. Cuidado que uma hora você vai fazer. Cuidado que já faz parte do seu hábito. Então você está todo tempo, seu cérebro tem que te controlar. Na igreja eu não posso falar isso. No restaurante eu não posso comer de boca aberta. Mas em casa eu estou em casa. Mas cuidado que lá um dia você vai fazer isso, vai ficar preso. Então você leva os hábitos, né? E o seu cérebro fica assim. Então, procurando ele ali. Usar esposos de outros pregadores, principalmente sem fonte. Só importa aí, cara. Dá uma. Obrigado. Usar esposos de outros pregadores. Irmãos, não se baseiem na pregação de outros pregadores. Elas podem servir de exemplo. Mas não usem. Vai na internet, eu preciso do seu irmão chat GPT. Eu preciso do seu irmão, não, é cura. GPT, irmão. Você pode deixar ele no meio. Eu, por exemplo, um dos meus principais pregadores é o pastor Enéas. Pastor Enéas. Da Cogi. Uma vez ele veio pregar aqui, você fala, o cara é experiente, o cara não usa esboço, né? Porque tem pastor que não usa esboço. O pregador, o cara não, né? Não usa esboço, mano. Como é que tem tanta coisa na cabeça, né? Inspirado, métodos. Por exemplo, o pastor Antônio Carlos, ele usa pouco esboço. É um dos meus que eu mais gosto. Aí o pastor Enéas terminou de pregar, eu fui lá na frente. Conhecia ele muito pouco assim. Eu falei, pastor, posso pedir um negócio, pastor? Você pode. Me dá um esboço, presente. Aí ele deu. Eu tinha pedido também para ele. Eram 8 páginas. O esboço, tudo digitado. Falei, cara, e o cara prega assim. Estoque, né? Sensacional. Então ele não estava usando o esboço de alguém, né, pastor Mário? Ele estava usando o esboço dele. Então, ele poderia ter usado, né? Um dia. Tem que ver esse chat de GPT. Contar gracejos, anedotas ou usar vocabulário vulgar, cuidado com as piadas, cuidado com as graças. Tem pregador que conta mais história e piada do que fala da palavra. Então, no outro caso, tudo bem. Né? O pastor Josué, a gente percebe que ele é bem cometido nesse ponto. Né? Ele não conta muita história deles. O pastor Josué, você percebe que ele usa bastante ilustrações. Quando ele vem com uma ilustração, você fala, essa daí vai ser boa. Porque a gente entende, né, a ilustração de cada um. Não, é forte. Então, agora eu entendi o que isso deve ser. Eu chamei a atenção, desculpa, rapidamente, já tem que estar estudando, né? Eu chamei a atenção, não chamei a atenção. Eu dei uma alerta para o Josué, né? Eu gosto muito do pastor que veio do Rio, acho que tem uma palavra poderosa, eu ensino, né, tal. Só que a última vez que ele veio, ele viajou um pouco na maionese, porque ele citou alguns termos, não sei se você lembra, ele citou na pregação dele, do homem que estava casando, dando a filha dele em casamento. E ele foi um termo muito chulo, eu achei que foi chulo, não foi bom, foi fora de hora, foi fora de hora, foi chulo, a forma foi vulgar. Então ali para mim já desceu um pouco mais o conceito. Nossa, Raquel, mas você vai basear só nisso? Não é só isso, é que você pode ter raro se tiver, mas um lugar, isso aí podia ser... Uma palestra. Não, a Bíblia diz que é para tirar as falas que são vulgares, né? Não sai a palavra torpe. E a palavra torpe significa torpeza, te deixa meio anestesiado. Quando eles usam a palavra, eu falei, a gente tinha que usar isso, esse termo em cima do púlpito, pregando com um monte de gente. Aí eu falei, José, quando José vê que eu tenho alguém, não fala nada. Aí ele ficou, precisa analisar. Porque assim, uma outra, você vai falar num grupo fechado, são amigos dele, e está acostumado a receber esse tipo de informação, mas o grupo emitia dele, tudo bem, mas para todo mundo, então o que acontece? Você deixa de ouvir o da mensagem que ele trouxe. E a gente tem que estar muito atento, porque às vezes só o pastor externo, a pastora Raquel e meia dúzia perceberam. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente
fala, não deixar de fazer a leitura do texto. Olha só, deve ser o de pé, no caso da nossa igreja. A igreja tem igreja que você vai por aí, que a leitura da palavra é sentado mesmo. É um estudo da igreja, né? A palavra sentado na nossa igreja tem o costume de ficar em pé, né? Então pode ser até algum pregador. Eu já vi pregador de fora que vem, que ele se assusta, né? Quando ele vê a igreja. Ele nem pediu para a igreja levantar, mas a igreja levanta, acabou lá. Porque assim, o pessoal fica em pé. Evitar desculpas, coisas que você já começa derrotado se fizer isso. Não confundir com humildade. Irmãos, desculpa porque eu estou nervoso. Não, faz isso. Sabe por quê? Às vezes você está nervoso e quem está percebendo que você está nervoso é só sua esposa que ela está. Às vezes ninguém mais está percebendo que você está nervoso. Mas a partir do momento que você está, as coisas que você fala, as pessoas vão começar a reparar. Não é que você está nervoso. Eu não tinha reparado. Ele está nervoso, ele dá uma tropeçada ali. E não peça desculpa no final do sermão. Irmão, desculpa. Sabe quando a gente faz alguma coisa, a gente fala, desculpa, brincadeira. Não peça desculpa. Se foi Deus que mandou você falar, não peça. Fala. Quando já bate uma pedra lá, né? Pode pegar uma palavra. Tá bom, A gente sempre tem que ter alguma coisa, é o que eu falo. Por exemplo, você vai no velório. Não tem nenhum pastor lá. Os caras sabem que você é crente. Você vai ter que fazer um sermãozinho lá. Você vai falar do quê? O que é diariamente, né? Diariamente. Prepara para você conhecer. Vai. Está lá no velório, mas nada, não tem pastor, vai chegando, não tem pastor Mário. Você vai falar com o pai, com a mãe da Ele vai dirigir. Ele está triste hoje. Não estava. Gente, o mundo fora de hora, sem noção, desculpa. A igreja está triste, irmão. Então, vou brincar um pouquinho de brincadeira para ver se vocês se alegram. Não tem o que falar. Se você... Ou assim, vocês estão aqui. São coisas que a gente acha que, são coisas que a gente acha que ajuda, mas não ajuda. Você poderia estar falando uma coisa mais útil naquela frase. É perigoso. Chegar atrasado, irmãos. Outra coisa, chegar atrasado. Evita chegar atrasado. O que é o chegar atrasado? É eu chegar na hora que eu vou pregar? Não. Chegar na hora que eu escuto. O cara pode falar assim, ó, Zé, culto lá na igreja, ele te convidou, ele fala, Zé, o culto começa às 7, você vai ser chamado para pregar às 8h30. Aí você chega às 8h30, ou 8h40, que é pior. Chega lá com a família, aí traz 50 irmãos lá da sua igreja que quiseram vir junto, aí entra no meio dos cultos, aquela confusão, o pastor tem que falar, irmão, vou dar 5 minutos de para a gente organizar. Chega no horário, porque a pregação não é o mais importante de tudo. Esquece de falar, chegou a hora mais importante que tudo. A hora mais importante do culto é desde o louvor até a bênção apostólica. É da porta, né? Fazendo isso e chegando só na hora do culto, da sua, que você vai pregar, você está falando na pregação, são 4 da noite. E às vezes até o louvor está confirmando a palavra que ele vai ministrar. Ele pode pegar alguns ganchos. Quando eu vou na administração do louvor. Quando eu vou pregar, comigo acontece do louvor sempre confirmar. Ou então algum texto que fica faltando, alguém fala durante o culto. Aí eu anoto. Entendeu? Ó, principais regras. Com frequência, influência pessoal. Com frequência, a comunicação não verbal é a mais eficiente, pois o significado da mensagem está na pessoa e não diretamente nas suas palavras. Ainda que as palavras possam ser
transferidas de uma mente para outra, o mesmo não ocorre com o seu significado. Ou seja, você pode transferir as palavras de uma mente para outra. A Bíblia é transferida para a nossa mente. Só que nem sempre você vai transferir o que aquilo significa para a pessoa. Eu não consigo entrar na sua mente e fazer você entender o que aquilo significa. Isso explica por que pessoas sem uma comunicação forte, mas de representatividade, são mais bem ouvidas. Ou seja, é o que a palavra carrega. Às vezes não é a pessoa, né, apenas, mas é o que a palavra carrega. Nossa reputação pesa muito em nosso discurso. E nosso poder de influência está diretamente ligado a ela. A maioria das pessoas não sabe separar discurso do que somos ou representamos. Por isso, nossa influência pessoal pesa muito. Então, muitas vezes você vai subir para pregar e as pessoas vão ficar lá, mas esse não é o Edivaldo, principalmente família, né? Mas esse é o Edivaldo, pecador, está pregando. Eu fui fazer isso com Jesus, os irmãos de Jesus, cara. Os irmãos de Jesus, eles eram danados. O Salvador morava na mesma casa que eles, para que eles ficavam, não sei não, hein? Esse nosso irmão aí está estranho. Também depois teve um Tiago, né? Tiago, depois Jesus deve ter falado umas poucas coisas para ele. Ele chama Jesus depois de Senhor e escreve uma carta lá. Tiago é o irmão de Jesus. Mas os da família que olha e fala: não é esse aí o filho do carpinteiro? Esse aí não era o traficante da rua aqui, esse cara? Então, às vezes as pessoas vão olhar sempre o passado. Vão olhar o passado, não vão olhar a transformação. Isso vem com a transformação e as pessoas olharem de outra forma, vem como? Com constância na palavra. Aí uma hora elas vão olhar e falar: verdadeiramente o Mário é filho de Deus, esse cara foi mudado. Ou elas vão precisar, Deus ele cria umas situações, elas vão precisar. Aquele que você despreza hoje, fala, mas ela não é uma prostituta, está hoje pregando. Às vezes é para ela que a sua mulher vai orar, vai ligar uma hora e falar: tem como você orar comigo agora no telefone? Entendeu? Seja você, é normal pregadores novos imitarem pregadores famosos, ou aqueles que ensinou, imitando gestos palavreados, maneira de se vestir. Não é recomendável imitar os modelos, mas sermos o mais natural possível, pois assim poderemos desenvolver nossas aptidões e nos tornarmos mais eficazes. Meu irmão, o meu jeito de pregar é totalmente diferente do pastor Luiz Weber. Daniel, um minutinho. Ela se enganou, é novos membros. Ah, tá. Fica tranquila, vai lá. Uma parte. Mas eu vou colocar uma plaquinha ali. Mas foi falha de comunicação nossa também. Fica bom. Então, o meu jeito de pregar, não irmãos, o meu jeito de pregar é diferente do pastor Josué. Se você for falar no estilo dos pastores da igreja de antigamente e de hoje, o meu está mais ligado ao pastor Manuel. O pastor, quem teve a oportunidade de ver o pastor Aguinaldo pregando, era fenomenal. Rapaz, era fenomenal. Era assim um negócio. Uma doçura incrível. Ele pregava com uma autoridade, um conhecimento, né? E assim, você não cansava. Você ouvia ele assim, uma hora e pouco, né? Umas 2 horas. Você botava você ouvia, né? E esse eu não conheço, mas ele prega para mim até hoje, porque eu ouço a testemunho dele, então, a administração dele. Então, talvez hoje o meu esteja mais voltado para o pastor Aguinaldo, a mistura, pastor Manuel, pastor Aguinaldo. O pastor Josué é aquele cuidado com a palavra, a estrutura do sermão. O pastor Josué, você percebe que ele prega muito em cima de pontos. Ele fala ponto 1, você vai correr, ele esquece ponto outro. O José fala com muito critério, né? Fala do inferno, né? Eu falo capeta. Então, a gente. Então, não tente imitar. Não ficaria legal eu fazendo os gritos e gestos que o pastor Josué faz. É o estilo dele. Isso é próprio. É o estilo dele. Você já viu o pastor, que também é muito bom pregando, Ivo Mariano?
Ele sobe, você fala, não dou nada. Ele tem um conhecimento, ele tem até uma linguagem mais difícil de entender. Ele tem uma linguagem difícil de entender, para quem não sabe direito. Mas ele vai destrinchando, daqui a pouco você entende tudo. Você fala, ah, bacana. Eu gostei também de um pastor Pedro, De Minas. Pastor Braz. Eu gostei dele também, do jeito que ele entregou, assim, eu achei Eu não lembro. bem. Ah, tá. Então. Casa dele. Pode ser parecido com algum daqui, normal, mas nunca tenta. Você pode ter exemplos, né, de exposição da palavra, mas imitar, não tenta. Você vai ter seu estilo. Como expor os sermões? Vamos mais 10 minutinhos? Como expor os sermões? De forma clara, sem deixar dúvidas. Olha só. Exponha o sermão de forma clara, sem deixar dúvidas e com muito cuidado para não entrar em assuntos que vão gerar dúvidas. Se não está claro para o pregador, não aborde no sermão. Não leva para um sermão um assunto que você não entendeu. Porque a congregação ali, na hora, ela não vai poder, não é uma aula. Ela não vai poder tirar sua dúvida e você também não vai. Ô pastor, Perguntinha, né? explica essa parte aí para nós. Esquece. Uma vez teve um irmão. Ele fazia curso de novos membros aqui com a gente. Peniel, na época não era Peniel, era curso de obreiros. Ele fazia e um dia ele foi pregar e me perguntou um negócio lá do público para mim. Foi de manhã, ele foi pregar, não sei se foi mais. Falei, irmão, faz isso mais não. Tá. Não aborde no sermão, traga clareza e referências bíblicas. Não tem problema em citar livros e outras referências, não tem problema, só não vai citar o da Adventista, ó. Da Ellen White. Como escritores e pregadores, pode citar outros escritores, outros pregadores. Pô, assim como eu lembro que um dia o pastor, o nosso irmão Zé, falou tal coisa, não tem problema citar. Tá? Eu li num livro que, como diz no livro tal, só não faça seu sermão baseado no sermão no livro deles. Estudo e sermão são coisas distintas. Tá? O que falar e o que não falar nos sermões. Cuidado sempre com o que falar, com o que se fala durante os sermões. Púlpito não é lugar para desabafar nem defender sua opinião política. Púlpito é lugar de transmitir a palavra de Deus. Púlpito é lugar de transmitir a palavra de Deus. Evite um sermão cheio de histórias suas, cheio de piadas, cheio de interferências, cheio de palavras difíceis e pensamentos abstratos. Se coloque no lugar do ouvinte que está ouvindo um sermão pela primeira vez e precisa entender a palavra de Deus que você está transmitindo. Pensa nisso. Muitas vezes a gente quer que o Espírito Santo complete ou transmita aquilo que pregamos. Quantos pregadores pedem isso nas orações antes ou depois do sermão? A responsabilidade de transmitir de forma clara é do pregador. O Espírito Santo convence. Do pregador. Falar pensamentos que a gente começa e termina, e a gente tem, imagina, quer fazer para a igreja, aí fica um negócio meio. Pastor Luiz vai, vamos usar, pastor Luiz é nosso exemplo. Às vezes eu gosto quando ele pergunta, no meio do sermão ele faz muito isso, ele faz uma pergunta, ele fala, aí ele fala alguma coisa e ele fala, que bom que vocês perguntaram. Porque no mínimo ele deve olhar para a cara de alguns que. Então ele tenta sempre pregar de forma clara. Tem pregadores, eu sempre comento com a Marinha Paulo, tem pregadores que se você entrar na igreja pela primeira vez, se entrar alguém na igreja pela primeira vez, ela nunca entrou na igreja, nunca ouviu sobre a Bíblia, e ela ouve o pregador, ela vai falar, entendi tudo. Tem pregador que ele já prega para quem já conhece. Um exemplo desse que, se você entrar na igreja, pela primeira vez, você nunca entrou, mas você vai entender, pastor Anésio, da comunidade Carisma. Pastor Anésio, o sermão dele é didático. Se você nunca entrou numa igreja, você vai entender o que ele está falando. Você vai entender, você fala, pô, entendi, cara. É bacana, eu entendi.
Jesus fazia isso. Você pode ver que no sermão de Jesus ele explica claramente, não deixa nenhuma pontinha solta, porque a responsabilidade é nossa, não é da igreja entender. Aí você sai, a igreja não entendeu nada. Você viu, hoje não fluiu, a igreja não entendeu, irmão. Né? Será que você se fez entender? Você fez entender? Então, às vezes você vai trazer ideias muito complexas que Deus falou para você só, que é para você, ficar mastigando aquilo, você vai trazer aquilo para a igreja em forma de sermão. A gente acha que tudo é sermão, tem que ser publicado, tudo tem que ser dividido. Às vezes aquela mensagem é para você, para sua casa, para você tratar ali com a sua esposa, ou nos seus pensamentos. E quando você faz com um grande público, onde cada um tem um nível de entendimento, também tem isso na plateia. Às vezes você entende uma coisa, você é de humanas, você vai entender de um jeito de exato, a cabeça dele é diferente. Ele vai falar, pô, não está fechando essa conta aí, essa conta da fé aí não está fechando. Mas, Daniel, aí também tem uma outra situação. Né? Tem cara, fala mal da tua amiga, que você é o pregador. Que é uma coisa que eu falo com Deus para ele tratar isso em mim. Por quê? Eu estou prestando atenção no que você está trazendo. Aí quando ele para assim e fala, não, vocês não estão entendendo nada. Ah, meu amigo. Isso é errado também. Ah, que mas é igual que a gente não é na alma. Mas eu estou sendo educado, eu tenho que esperar o término da sua exclamação. Sim. Aí quando você chega no plenário, você joga isso, Também. Mas é o que nós falamos aqui, pastor, de você chegar e falar, a igreja está morta hoje. A igreja está aí? A igreja está aí, não. Não faça isso, isso tem um efeito contrário. Chateia, né? Porque você está ali. Ninguém está ali por obrigação, cara. Tem pessoas educadas que falam assim, nós estamos, mas eu acho que o senhor não está. O senhor é você, a sua pessoa, né? Entendeu? Então tem que ter todo esse cuidado. Uma coisa também que eu acho muito forte, Daniel, é quando você vai falar, eu passo a pessoa pregando, pregou, falou o que ele quis falar, no sentido de usou, foi na China, voltou para Paraguai, chegou no Brasil, aí ele fala, pô, agora o pastor que se vire, né, porque eu vou pregar, não vou voltar mais aqui. Nossa! Ó, bomba! Ele armou a bomba, tirou o pino e saiu. Estou indo embora. Já aconteceu e às vezes, e não é papel do pregador, ele trazer questões doutrinárias, da igreja. Por isso também, a peça aqui, né? Vendo onde você vai, que igreja que você vai. E às vezes, sabe, já tem pastor, eu lembro já de pregador que falou aqui da questão do dízimo. Eu falei, ai meu Deus, depois o pastor tem que consertar. Né? Então, às vezes você sempre pega um irmão, um maluquinho ali no meio, que já tem aquela ideia que aquele cara falou, ele falou, esse cara, eu precisava ouvir, finalmente eu achei alguém que prega o que eu penso. Finalmente eu achei alguém que prega o que eu estou pensando. Esse cara, virei contra esse cara. Fale a língua dos ouvintes, tente conhecer as pessoas a quem nos dirigimos, perceber seus limites de compreensão, discernir expectativas e comunicar a mensagem numa linguagem simples e agradável. Não ser muito erudito para não dar a impressão de uma pessoa que gosta de aparecer. Mas você está falando para os ministros do STF, né? Tá, não, mas estamos terminando. Português, a gente vai prestar. Tá bom, pode ir lá. Vou falar só mais um ponto aqui. Então você tem que tomar cuidado, parece que você está pregando para os ministros do STF. Você já viu as questões do STF? Rapaz, eles falam de juridiquês. Mas por que eles falam do juridiquês dele? O juridiquês para justificar o erro dele. Eles falam aquela linguagem porque eles não Mas inglês dele. Eles falam aquela deles. Então, mas eles falam aquela linguagem porque eles estão meio. Como eu falo. É igual conversa de médico. Você já ouviu conversa entre médicos? Sim. O médico ele conversa entre eles, você não vai entender nada, cara. Eu gosto de assistir esse filme de médico. Agora eu estou assistindo aquele que o rapaz é autista. Good Dog. Né? A gente fala esse negócio, né? Mas eles estão ali entre eles, né? Sim. Aí o médico estava lá, ele veio falar da minha mãe. Aí o médico já equatoriano, eu falei, doutor, fala de forma simples. Porque se ele, já sendo equatoriano, que é uma vez, ainda falar numa linguagem técnica, não entender nada. Aí ele foi muito assim, parece que ele estava falando de tipo Jesus com Nicodemo. Eu falei, entendi, doutor, agora. E ele ficou feliz com ele daí, tem muita gente que
Então fale a língua, para você não parecer muito erudito, que parece que você está desprezando as pessoas que estão ali, ou também não parecer muito popularzão, né? Nós vai, Nós vai tudo. nós foi, né? Nós tá aqui nas pernas. Para não parecer desleixado com a gramática. Gente, eu não sou chata não, mas quando é tão exemplo de português, não anda pensando. E às vezes está pensando em Nós não queremos, nós... Tá em empolgação aí. E o último, ó, encare os ouvintes, é importante Que isso, luta. irmãos. Há muitos pregadores que olham para tudo, menos para as pessoas. Ah, eu tenho dificuldade. Olhe com firmeza e naturalidade, sem apontar o dedo na cara das pessoas. Lembre-se que nossos olhos são a janela da alma. Então tem gente que eu já vi que vai pregar, ela toma como ponto de apoio uma pessoa, né? Então tudo que ela fala, ela vai olhar para quem? Ela vai olhar para o André. Ela vai falar, ela vai olhar para o André. Porque ela sentiu, ela pegou aquele ponto de apoio, né? Já tem pessoas que falam com uma naturalidade para todo mundo. Então, o que você pode fazer muitas vezes, se você tem dificuldade, é assim, você está pregando aqui, vira um ponto assim, Para cima, né? para cima, até você pegar o jeito, porque é difícil muitas vezes você falar em público, principalmente quem não está acostumado, dependendo do assunto que você vai abordar. Né? Então, vira um ponto, aos poucos você vai olhando para as pessoas, né? Como diz um pregador que eu vai olhando na testa em vez de olhar no olho. Você vai olhando na testa das pessoas, né? Para depois vir uma coisa natural. Mas o que mais me incomoda às vezes é a pessoa que está mirando uma pessoa. Isso quando não fica a mensagem toda, né, André? Né, André? Entendeu? Então isso causa um certo constrangimento até para a pessoa que está ali, né? Para a gente que está. E às vezes o pregador não está nem percebendo que ele está fazendo aquilo. Ele não está. Às vezes ele tem que descer, a esposa tem que falar, amor. Eu fiz um negócio hoje, não sei, você estava pregando por André? Você está pregando exclusivo, por essa sua volta. Vai tomar cuidado. Tá bom, irmãos? Amém. A gente termina hoje aqui. Amém. Semana que vem, eu estou estudando com o pastor, talvez a gente comece às 8. Amém. Teria algum problema de começar às 8? Não, é meia hora. Porque uma hora é pouco, né? Sair muito cedo. Sai um pouquinho, irmão. Poxa, 6 horas. Ó. É muito perigoso. Tirando a irmã, fica ruim para alguém chegar às 8. Não, mas eu dou um jeito. Então, a semana que vem, a gente combina de estar 8 aqui, a gente faz 1h30 de aula. Porque é uma aula que a gente quer falar, realmente. Não tem ditadura aqui, eu só falar, irmão, vai guardando aí, depois a gente quer conversar, né? E assim que flui a coisa, tá? Quem puder trazer semana que vem a curso, aí vocês veem se quer imprimir, se não quer. Não faz, tá? É que eu vi muito demorado. Muito. Imagina. Não vai trazer Bíblia? Ele vai fazer. Vamos orar? Ó, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar e subir para tomar um café? Falar com o Jefferson, com o André e o irmão, o irmão Marco, tá? Rapidinho. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pelo que nós aprendemos hoje. Já vai trabalhando em nós, Senhor, cada uma dessas coisas que nós falamos, cada um desses dons, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nossa turma, ela fica quanto tempo? Não. Então, eu e o pastor, a gente tinha falado em 6 aulas. Só que eu falei com o pastor, 6 aulas de 1 hora é pouco, porque eu tive que aumentar um pouco a apostila também, que algumas coisas que faltavam. Aí eu falei para ele, é melhor a gente aumentar mais 2 domingos de 1 hora, ou é melhor a gente aumentar meia hora no domingo? As duas coisas. Né? Então, assim, a princípio, vamos aumentar meia hora no domingo, se precisar talvez fazer 1 hora a mais, porque talvez, quando chegar na parte de montar os sermões, talvez gere dúvidas, sabe aquela coisa? E vai ter avaliação também, irmão. Vamos pregar. Tudo tem o seu tempo certo. Não vai ser, tá? Então. E aquela coisa, Daniel, nós pensávamos que talvez viessem poucas pessoas, mas 3 bastante.
Pregar aqui ou pregar lá? E depois na igreja, o pastor vai botar você. Fica tranquilo que a gente vai ficar lá na frente. Aí já é a racha. Voltando ainda. Fazer um boletim. Mas tem um checklist. É verdade. Você vai filho. Tá nervoso? Tá nervoso? Deus abençoe. Essa apostila eu mandei no WhatsApp. Tem grupo, Dani? Tem, eu criei uma. É que o seu não aceita direto. Eu mandei um. Você tem que. Como é que tá? Acho que apareceu algum convite para você. Porque o seu não. Eu não entendi. Ah, eu vou ver. Tá, sei lá. Mas Eu você não entrou. consegui. Nossa, aqui vai entrar metreca, hein? Irmãos, Eu vou lá fazer a volta. qual o nome completo do irmão? É o mesmo, professor. É o nome mesmo? Caramba, isso é o mesmo. Eu estou dizendo que você ainda sabe. Com Z, né? Muito bem, está lá. Do irmão. Marco Antônio. Marco, né? Isso. Nascimento Silva. Bem possível. Como é que.